Você já imaginou que por trás de desenhos infantis inofensivos podem existir segredos sombrios e perturbadores? E se eu te dissesse que Peppa Pig, a adorável porquinha rosa, esconde uma história macabra que ninguém ousa contar? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas sombras de um desenho mais querido pelas crianças e toda a comunidade. O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma que você enxerga esse desenho. Este é o Cartoon Sombrio e você está prestes a descobrir a verdadeira história da Peppa Pig. Há muitos anos, em uma aldeia isolada no interior da Inglaterra, vivia uma família que poucos ousavam se aproximar. E essa família se chamava Os Pigs, uma família reservada e misteriosa. Era composta por um casal e seus dois filhos pequenos, que raramente eram vistos fora de casa. Eles moravam em uma antiga casa de campo, cercada por árvores, isolada de uma pequena vila. Os moradores locais sabiam pouco sobre eles, mas falavam sobre eventos estranhos que ocorriam ali. Sons que ninguém conseguiu explicar e luzes que pareciam brilhar no meio da noite. Os rumores começaram de forma sutil. Moradores contavam histórias de crianças que, quando passavam perto da casa Pig, sentiam calafrios e tinham a sensação de estarem sendo observadas. Alguns diziam ter visto vultos pelas janelas à noite. Ficaram pequenas como crianças, mas com olhos que brilhavam no escuro. Aos poucos, esses boatos foram ficando mais perturbadores. Algumas famílias relataram que seus filhos voltaram para casa estranhamente quietos após caminharem perto da casa dos Pigs. E algumas crianças mais jovens começaram a ter pesadelos com porcos que falavam. Analisando todos esses fatos, começamos a segunda parte dessa história, onde tudo começaria a dar errado. Então, esses relatos chamaram a atenção de uma professora local, a senhora Samantha Raio Laser. Ela era nova na vila e ouvia boatos com certo ceticismo, mas decidiu investigar mesmo assim. Certa tarde, resolveu fazer uma visita à casa dos Pigs. Ao chegar, foi recebida de forma fria pelos pais das crianças, que disseram que estavam muito ocupados para falar, mas antes de sair, a senhora Samantha viu algo perturbador. No canto da sala, debaixo de uma escada, estava um amontoado de brinquedos infantis antigos. Porém, todos eles pareciam ter marca de mordidas. Os brinquedos eram velhos, sujos e desgastados pelo tempo. Mas aquelas marcas acabaram chamando a atenção daquela professora. Quando questionou os pais sobre os brinquedos, eles pareciam desconcertados e trocaram olhares nervosos, rapidamente mudando de assunto. A professora inquieta deixou a casa, mas a visão daqueles brinquedos não saiu da sua cabeça. No dia seguinte, a Samantha Raio Laser começou a observar estranhos comportamentos entre seus alunos. Algumas das crianças que moravam mais próximos à casa da Pig começaram a faltar aulas, e outras voltavam cada vez mais introspectivas. Decidida a entender o que estava acontecendo, a professora começou a documentar tudo o que sabia sobre a família em um diário. Nele, registrava cada detalhe estranho, os sons inexplicáveis que os vizinhos ouviam e os comportamentos esquisitos das crianças. E, sobretudo, a sensação que havia algo muito errado com aquela casa. E assim, começamos a parte 3 dessa história. Não pule o vídeo, pois agora aqui tudo vai ficar mais interessante. Em meio às anotações da professora, havia também alguns desenhos feitos pelas crianças da vila. Muitos dos desenhos mostravam figuras de porcos, mas não como os porcos que você vê em fazendas. Os porcos do desenho tinham olhos grandes, sempre vermelhos, e sorrisos muito macabros. Esses desenhos eram feitos pelas crianças que passavam perto da casa Pig, e todas pareciam desenhar a mesma figura, uma porquinha com vestido vermelho. E o mais estranho, sempre tinha um irmãozinho pequeno sempre ao seu lado. Então, em uma noite de tempestade, algo aconteceu. A casa dos Pig, que até então era apenas um mistério, tornou-se um centro de evento ainda mais assustador. Moradores próximos disseram ter ouvido gritos vindos de dentro de casa. Depois disso, seguiu-se um silêncio muito assustador. No dia seguinte, a vila estava tomada pelo medo. Ninguém via os Pig e a casa estava trancada. Foi somente após uma semana que o grupo de moradores, liderados pelo xerife local, decidiu entrar na casa para investigar. Ao entrarem na casa, os moradores encontraram algo inexplicável. A casa estava vazia, como se tivesse sido abandonado às pressas. Não havia sinais de luta, mas também não havia sinais de vida. No centro da sala, onde antes ficavam os brinquedos, estava uma TV antiga. Com a tela ligada, mostrava estática. E ao lado da TV estavam umas fitas VHS. Aquela fita não tinha nome, apenas uma etiqueta escrita à mão: Peppa.
Desconfiada, o chefe pegou a fita e decidiu levá-la para investigar. Quando tentaram assistir a gravação, descobriram que ela continha algo mais perturbador do que qualquer coisa que poderia imaginar. Não era um desenho animado comum, mas sim uma série de imagens distorcidas e sons que não faziam sentido. A TV mostrava cenas de uma família que parecia com os Pig, mas as figuras pareciam deformadas, como se fossem versões grotescas de crianças que antes viviam naquela casa. Os moradores ficaram aterrorizados, muitos acreditavam que a fita era uma espécie de aviso, mas ninguém conseguia entender completamente o significado. Aos poucos, a história dos Pigs foi se espalhando, e o que antes era apenas um mistério local tornou-se lenda. A casa foi abandonada e com o tempo caiu em ruínas. Mas as crianças da vila continuaram a relatar pesadelos, e os desenhos estranhos nunca pararam. Anos mais tarde, o estúdio de animação que criou Peppa Pig foi acusado de ter inspirado os eventos reais, mas os criadores negaram qualquer envolvimento com a história da vila. Ainda assim, muitos acreditaram que alguns dos detalhes dos desenhos foram inspirados nas histórias dos Pigs. A casa, os personagens e até os sons de fundo, às vezes imperceptíveis, pareciam carregar requisitos de uma história mais obscura. Então, a história chegou ao fim. Será que Peppa Pig esconde algo por trás das cores vibrantes e enredos alegres? Será que o passado macabro daquela família vive através de um desenho? Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas uma coisa é certa, há muitos mistérios que ainda precisam ser desvendados. E aí, se inscreva no Cartoon Sombrio e continue explorando o lado mais assustador dos desenhos que você achava que conhecia. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para o próximo capítulo. E o próximo vídeo será sobre a verdadeira história da Patrulha Canina. Tchau e obrigado por chegar até aqui.